Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, jornalista, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo, venho há meses entrevistando presos políticos do 8 de janeiro, parentes de presos ou advogados de preso, e hoje a gente vai ouvir mais algumas histórias. Quem conversa comigo é a doutora Mônica Amaral, advogada, que assiste dezenas de presos do 8 de janeiro, uma história de muita dedicação ao direito, tentando arduamente fazer valer os direitos dos seus assistidos. Tem muito absurdo nessa história e é importante a gente ouvir também os profissionais do direito para saber o quão desrespeitados estão sendo os profissionais do direito, além, claro, das pessoas que são acusadas de crimes que não cometeram. Antes de começar o programa de hoje, eu queria te lembrar que ainda é possível ter acesso ao meu livro com relatos sobre os presos do 8 de janeiro de 2023. São brasileiros que permaneceram presos por muitos meses, tiveram seus direitos fundamentais ameaçados, todos eles, os que estão fora da cadeia, ainda com tornozeleira eletrônica, muitas restrições à sua liberdade, e no livro em formato digital eu conto as histórias da Roberta, do Marcos, da Tatiane e do Gilberto. São 4 pessoas entre as várias que eu já entrevistei. Em um momento em que se fala tanto na busca pela verdade, é fundamental e importantíssimo conhecer essas histórias e ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Eu dediquei meses de trabalho a isso, vocês me acompanham, sabem, né? Têm acompanhado as entrevistas aqui, mas dediquei também um tempo precioso da minha vida para colocar essas histórias no formato de um livro digital para que ficassem acessíveis a mais e mais gente. Se você ainda não é membro da comunidade de assinantes da Gazeta do Povo, considere fazer agora a sua assinatura e assim ter acesso não só ao melhor jornalismo do Brasil, mas também a esse livro digital. Você vai ter acesso ao jornalismo e vai receber de presente o acesso ao meu livro 8 de janeiro, Histórias que Precisam Ser Conhecidas. Então basta entrar no link que está na descrição desse vídeo, é o gazetadopovo.com.br/8 de janeiro, 8 em numeral. Vou repetir, gazetadopovo.com.br/8 de janeiro, 8 em numeral. O link está na tela, na descrição do vídeo, como eu falei. Custa muito pouco essa assinatura e você estará apoiando o nosso trabalho e tendo acesso à verdade dos fatos. Fique agora com a entrevista da doutora Mônica Amaral. Eu estou aqui então com a doutora Mônica Amaral, uma das muitas advogadas desses presos políticos do 8 de janeiro. Muito obrigada, Mônica, por aceitar conversar aqui com os assinantes e com os seguidores da Gazeta do Povo e trazer mais informações sobre esses processos. Eu venho, né, gravando com vários presos políticos aí nos últimos meses e são todas situações absurdas as que eles descrevem. Eu fico imaginando para os advogados, né, encarar tudo isso. Então, eu queria que primeiro você se apresentasse e contasse para nós como que você acabou entrando, né? Como você acabou pegando esses casos de presos do 8 de janeiro e quais são os casos que você está acompanhando. Obrigada, viu? Cristina, eu que agradeço, é um prazer falar com você, é um prazer a gente poder colocar toda essa situação que nós estamos vivendo, né? E assim, como eu posso dizer, eu fui parar no 8 de janeiro, nesse processo do 8 de janeiro, por uma questão familiar. Fui prestar assistência a um marido de uma tia que veio para os protestos, né? Ele veio para a manifestação que tinha sido chamada, uma manifestação pacífica, ordeira, e veio se manifestar. Dentro dessa situação, ocorreu tudo aquilo que nós conhecemos no dia 9 de janeiro, e essa tia me pediu para que eu fosse à Polícia Federal verificar o que estava acontecendo e ter notícias do marido dela, porque ela não conseguia mais. Fui eu e uma outra amiga que estamos advogando juntas nessa situação, com todos esses processos, e lá nós nos deparamos com aquilo que nós chamamos e denominamos campo de concentração, porque era um verdadeiro campo de concentração. Então, eu fui para atender, a princípio, o esposo da minha tia, e eu atendi ali, naquela noite, umas 150, umas 180 pessoas, Nossa, porque para estava todo dar mundo algum... sem comunicação com os parentes e, obviamente, sem condições de chamar advogado, né? A gente está se referindo aos presos do dia 9, aqueles que estavam acampados em frente ao QG do Exército e não necessariamente tinham participado dos atos
ou da manifestação no dia 8, na véspera, na Praça dos Três Poderes. Correto. O marido da minha tia, ele foi preso justamente nessa situação, em frente ao QG, de forma pacífica, né? Eu fico até me perguntando como que pessoas acusadas de darem um golpe, que estariam ali totalmente preparadas e armadas, dispostas a tudo quanto é tipo de violência para um golpe de Estado, obedeceriam uma ordem que foi dada de forma mansa, porque a ordem do quartel-general foi comunicada de uma forma muito mansa, muito cortês, e essas pessoas acataram aquela ordem e mansamente entraram em todos aqueles ônibus. E foi, Não né? As houve pessoas, relembrando aqui, para quem eventualmente não lembre o que aconteceu no dia 9, as pessoas estavam acampadas no QG, insisto, muitas delas sequer estavam em Brasília na véspera, chegaram na madrugada e foram direto para o acampamento, outras estavam, mas não tinham estado na Praça dos Três Poderes, e muitas foram à Praça dos Três Poderes, não participaram de bagunça nenhuma, voltaram para o QG e acordaram com essa ordem por megafones, soldados do Exército, dizendo entrem nos ônibus. E pelo que descrevem, mais de 40 ônibus cercando o acampamento e também, né, uma corrente de policiais, aí no caso militares, impedindo que esses acampados saíssem daquela área, ou seja, eles eram obrigados realmente a entrar nos ônibus. E você está trazendo um ponto interessante que é, não contestaram, entraram nos ônibus. Se eram golpistas, terroristas, associação criminosa armada, por que não houve, né, uma tentativa de fuga, uma tentativa de revolta naquele momento? nada, não houve nada neste momento. As pessoas simplesmente acataram a ordem que estavam recebendo do QG, né, como elas sempre acatavam aqueles que estavam acampados ali, porque é público e notório. Foram quase mais de 2 meses aquele acampamento e você não via lata no chão, você não via sujeira, você não via desordem, não tinha registro de nenhuma ocorrência ali dentro. As pessoas receberam aquela ordem e acataram pacificamente a ordem e entraram nos ônibus. Como que pessoas terrivelmente antidemocráticas e dispostas a todo quanto é tipo de violência para depor um Estado, para depor um governo legitimamente eleito, como eles gostam de usar, obedeceriam a uma ordem dessa de entrar no ônibus sem nem saber para onde elas estavam sendo levadas, né? Então isso já começa o absurdo, começa desde o início. Uhum. Então nós saímos ali, chegamos por volta de 2 da tarde na Polícia Federal, só fomos conseguir autorização de entrada por volta das 16h30 E isso não foi até, no dia 9, já foi na terça-feira, dia 10, provavelmente. não, dia 9, Dia no 9 próprio mesmo? dia, no Tá. próprio dia 9. Chegamos às 2 da tarde, quando eu cheguei com a minha amiga advogada. Pra... E eu vou reservar, não falar os nomes, porque eu não conversei antes para saber se eu Tá, poderia, né? ok. Aham. Nós chegamos na Polícia Federal por volta de 2 da tarde. Até nós conseguimos ser cadastradas e passar pelos procedimentos. Tinham muitos advogados lá para entrar também, saber o que estava acontecendo. Quando nós conseguimos entrar, já era por volta de 4h30. E aí era aquela situação caótica. Então eu atendi ali, dando as primeiras orientações e conhecendo as pessoas, pegando as histórias, documento, né? Umas 150 pessoas, não só de Barra do Garças, mas de São Paulo, Minas Gerais, todos que estavam próximos ali, onde estava o grupo do Mato Grosso, que eu fui a verificar, Atendo. porque acabei atendendo todos os colegas que estavam com esse esposo da minha tia, todos precisavam de orientação, todos precisavam de um advogado, então eu acabei atendendo todo aquele grupo ali e outras pessoas de São Paulo, de Minas Gerais, naquele primeiro momento algumas do Goiás, né? Sempre no intuito de, primeiro, entender o que estava acontecendo, o que estava sendo imputado a essas pessoas e depois de ver quais seriam os encaminhamentos. Então, foi quando teve uma decisão da OAB, a presidência da OAB, com a Polícia Federal, permitida pelo ministro, de fazer o que eles chamaram de liberação humanitária, que foram algumas pessoas maiores de 60 anos, maiores de 50 anos com comorbidades e pessoas que estivessem com menores de idade que fossem liberadas, né? Essas pessoas então foram cadastradas
e liberadas. A gente precisa Na sempre segunda lembrar, teve criança presa, teve cachorro preso, porque eles foram orientados a entrar nos ônibus com tudo que eles tinham no acampamento. Eles foram levantes, a gente estava com a família inteira lá. sim. E esses que estavam com criança, se tinha o pai e a mãe e a criança, a mãe foi liberada, o pai ficou preso, né? Eles liberavam um para poder levar a criança para casa e tudo, mas o outro ficava preso. Então, foi esse o cenário. Então, nós conseguimos ali, nesse momento, eu consegui também, quando veio essa notícia de vamos liberar essas pessoas nessas condições, eu fui arregimentando as pessoas, como os outros advogados também foram fazendo. Você se enquadra, então vamos aqui para a fila e tal, para tentar liberar o quanto antes, para fazer aquelas pessoas irem embora. E nisso nós ficamos na segunda-feira, entramos à madrugada, a terça, quarta-feira ainda tinha pessoas na Polícia Federal E nessa com situação. todos aqueles atentados aos direitos humanos, como eles gostam de dizer, a comida demorou muito a chegar, eles já tinham rodado por horas a fio em ônibus que sequer tinham banheiro, né? Havia muitos idosos com comorbidades ali precisando de remédios, não havia água, né? Nesse próprio ginásio da Polícia Federal, pelo que descrevem, que eram quase 2.000 pessoas presas ali, pouquíssimos banheiros, sem condições de higiene, né? Então, a situação absolutamente caótica no auge do verão em Brasília, que é uma cidade super seca. E quente, muito quente. Então foi uma situação realmente caótica. Eu vi pessoas passando mal, eu vi pessoas tendo de ser socorridas pela guarnição dos bombeiros que estava lá dentro, né? Teve Tinha o uma caso de fila. tentativa de suicídio, o rapaz que cortou os pulsos, isso já está confirmado, que foi socorrido por ambulância. Teve desmaio, princípio de infarto, né? Que ficou ali caracterizado como desmaio, mas era princípio de infarto. Então, realmente, ali não era um centro de triagem de uma delegacia. Foi um negócio absolutamente improvisado, feito de qualquer forma, e não tiveram nenhuma preocupação com direitos humanos. Começa por aí, né, doutora? Sim, eu vi perto de mim, pessoas que eu estava até ajudando, eu vi pessoas passando mal, eu vi pessoas tendo crise de pânico, eu vi pessoas tendo crise de pânico e ansiedade quando recebia a notícia do delegado que ela ia ficar presa, né? Então eu acompanhei tudo isso até eu cheguei na PF 2 da tarde da segunda-feira, eu fui sair de lá às 7 da manhã da terça, voltei, nós voltamos para a PF por volta de 2 da tarde da terça-feira, fomos sair de lá de novo meia-noite, 1 da manhã, e voltamos na quarta-feira à tarde para sair na quarta-noite. E isso que Então, as audiências de custódia, por lei, deveriam acontecer em em 24 horas 24 e não horas. estavam acontecendo, né? Não aconteceram. As audiências de custódia só começaram a acontecer na outra semana, depois que as pessoas já estavam presas, uma semana na Papuda, uma semana na Colmeia, né? Isso foi dia 9, 10, 11, 12. Dia 13 já teve audiência de custódia, na mesma semana. Só por essa Mas ela ilegalidade, né, Mônica, já deveriam ter liberado as pessoas, porque se o Estado brasileiro não tem condições de respeitar a lei, então, que é o que eles fazem com bandido, inclusive. Liberta-se e depois eles respondem em liberdade. É o que seria lógico, né? Cristina, eu vou ser franca com você. Eu nunca vi tanta irregularidade na minha vida. Eu nunca vi tanto desrespeito ao processo penal, ao processo. Não estou entrando no mérito se é culpado, se é inocente, se cometeu vandalismo, se não cometeu. Não estou olhando este mérito. Eu estou olhando o nosso processo, o que que o nosso rito determina. E eu nunca vi tanto desrespeito. Porque o desrespeito veio desde cima, do momento em que os juízes designados, então designados para essa audiência de custódia, recebiam um roteiro para cumprir aquele roteiro pré-determinado e não tinham autoridade nenhuma para tomar nenhuma decisão contra aquelas pessoas. Nós fizemos aqui em Brasília, a OAB conseguiu organizar até a nossa seccional, fez um trabalho de muita qualidade nesse sentido, de conseguir organizar essas audiências de custódia, que nós pudéssemos fazer também todos virtualmente, né? E esses advogados. Então, eu fiz muitas audiências de custódia pro bono, para ajudando. Entrava na fila,
porque tinha uma sala de Zoom com 10 audiências marcadas. Então, a gente entrava naquela sala e fazia aquelas 10 audiências. Porque também não fazia diferença. O que eu falasse, o que o outro colega falasse, o juiz não tinha autonomia nenhuma para decidir na questão daquela pessoa. E todos Então, ele eles só diziam reconhecia ordens do ministro Alexandre de Moraes, não posso tomar nenhuma decisão. ordens. Eu não tenho competência para decidir aqui. Eu só estou cumprindo, colhendo as informações do depoimento e vai ser encaminhado para o ministro. E isso que as pessoas já estavam presas, o direito tem essa máxima que réu preso tem, Tem né, prioridade. tem prioridade de análise de recursos, do que quer que seja. Mas, de novo, só respeitam isso com bandido perigoso, mas com os réus do 8 de janeiro não foi respeitado. E aí eles não tiveram nenhum caso, não teve nenhum caso de preso que foi solto na audiência de custódia, né? Como acontece toda hora com um traficante que foi preso com cocaína, com armas ilegais, toda hora eles estão soltando na audiência de custódia. Eu não tenho conhecimento de nenhum. Das várias que eu fiz, nenhuma. E a partir dali você Inclusive, pega casos como advogada mesmo, e aí você tem vários clientes que permaneceram por muito tempo dentro do presídio, né? sim, eu tenho clientes, os meus clientes, né? Eu não chamo de clientes, eu chamo de assistidos. Uhum, O nosso grupo de advogados ele tem essa denominação para os nossos assistidos, porque aham, clientes eles teriam cometido alguma coisa, alguma irregularidade que teriam que se defender. E nós entendemos que esse não é o caso. Então, uhum. nós os estamos assistindo e cuidando deles da melhor forma que a gente consegue. Mas eu tenho, sim, vários que estão no 4922, poucos no 4922, acho que Vamos esclarecer que isso para advogado é muito comum, mas quem está nos assistindo não sabe. O 4922 é o inquérito que se refere aos que foram presos dentro dos prédios públicos no dia 8, né? correto. Contextualizando. Essas pessoas elas foram divididas em dois grupos. O primeiro grupo, que é o maior, e é onde eu tenho o maior número de assistidos, é o inquérito 4921, O do que são as QG. pessoas presas no QG, na porta do QG. Elas estão respondendo, a princípio, por dois crimes menos graves: associação criminosa, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e associação criminosa simples, vamos assim dizer. Então, são crimes menos graves dentro Não da é a alteração. associação criminosa armada que eles estão atribuindo a quem estava dentro dos prédios que foram depredados. Quem foi preso em flagrante no dia 8 dentro dos prédios ou nos arredores dos prédios, está no 4922. E esses são imputados os crimes mais graves, que são 5 crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e entre outras Tentativa de golpe de atrocidades. Estado, vandalismo, a palavra não é nem vandalismo, é depredação de patrimônio tombado. Depredação de bem especialmente protegido. Uhum, isso. E aí Então, vamos só fazer esses são os um mais parênteses graves. aqui que eu acho bem importante. Quando você fala os presos em flagrante, não é que eles estavam em flagrante depredando os prédios públicos, porque a Não, maior não, parte das pessoas presas dentro de prédios públicos estava sentadinha, calmamente, são idosos em grande parte, e estavam lá se protegendo das bombas que eram jogadas sobre os manifestantes pacíficos na praça. Inclusive, muitos deles foram chamados pela própria polícia, segundo eles relatam, para dentro dos sim, prédios para se proteger das bombas e dos tiros, que também tinha sim, policial no helicóptero atirando nas pessoas. Eu não sei se você sim. sabe, acredito que sim, que teve um senhor que perdeu um olho, teve um rapaz que Uhum. perdeu um dedo e teve uma pessoa que teve, eu não sei se é homem ou mulher, que teve a ponta da orelha arrancada por um desses tiros de bala de borracha. Então, realmente, eles trataram as pessoas ali como se fossem bicho. E pessoas que estavam pacificamente na praça, apenas se manifestando. Aí começa a ter aquela correria, e os policiais mesmo dos prédios públicos chamam eles para dentro, pelo menos é o que todos eles relatam, né? Então, só fazer esse parênteses, quando ele fala flagrante, dá a impressão que estavam, de fato, vandalizando tudo. Os vândalos, os que eu chamo de black blocs, fugiram pelas imagens, as poucas imagens que são mostradas, fugiram antes de começar essas prisões dentro dos prédios, né? E nunca foram investigados, pelo jeito, porque continuam até hoje sem serem identificados. Não, quando fala realmente flagrante, é essa situação de estar dentro do prédio, É. não de estar cometendo um crime, mas todos os que foram presos ali dentro dos prédios foram
na documentação deles dentro do processo é um auto de prisão em flagrante e eles estão nesse 4922, que é o mais grave, né? E aí eu acho que vale, dada essa diferença aí que você colocou para nós, vale a gente entrar, que é o assunto mais importante, eu acho, dessa entrevista, que esses absurdos todos a gente está vendo no noticiário há meses, né? A divulgação, mas a questão do PL da anistia, que, na visão de muitos advogados, acredito que na sua também, é a saída mais imediata. A sociedade brasileira de bem, que quer a volta do Estado de Direito, obviamente que a gente quer todos esses processos anulados, né? Os juízes naturais de volta com as causas, então todos esses presos tinham que estar sendo ouvidos na primeira instância, os advogados têm que ter acesso aos autos, as imagens dos prédios públicos depredados, entre aspas, precisam ser liberadas para eles provarem o que eles estão dizendo. A acusação, o ônus da prova, cabe a quem acusa, né? Mas já que não tem essa perspectiva imediata, a gente precisa lutar pelo PL da anistia. Agora, não é o PL de anistia lá do senador Mourão, né? Aquele não anistia todos eles. Vamos lá. O projeto que está no Senado, que para quem quiser ter depois a curiosidade, pesquisar, se inteirar do assunto, é o PL 5064 de 2023, do senador Mourão. Só que ele é bem mais suave. Ele não anistia todo mundo, ele dá uma anistia para os que foram presos em frente ao QG no dia 9. Os que foram presos em flagrante, entre aspas, Uhum. no dia 8, não estão englobados. Esse processo, eu tenho muitas dúvidas se ele vai caminhar, esse PL, porque ele está com a tramitação dele no regime normal de tramitação dentro da casa. Ele está parado desde 15 de dezembro de 2023, numa comissão de defesa da democracia. Sabe quem é o relator? Senador Humberto Costa. PT. Então, o que é importante nesse caso é porque o Senado colocou essa proposição numa consulta pública para a sociedade opinar se é a favor ou contra a propositura, contra essa ação, né? Se concorda ou não com essa lei. Então, o que nós estamos fazendo é uma campanha massiva para que as pessoas de bem, da sociedade, que entende isso que está acontecendo, ainda que esse processo esteja, que esse projeto de lei esteja ainda nessa tramitação, nessa comissão parado, mas é importante que a sociedade se manifeste, que ela E aí é fale bom a gente se é explicar, a tem que favor da entrar no anistia. site do Senado, fazer um cadastrinho, deixar seu e-mail e seu nome, isso não é divulgado, mas tem que fazer o Não é divulgado. cadastro, daí procurar Sim, pelo PL e aí votar sim ou não. E infelizmente as milícias digitais do PT estão bem atuantes aí e o não está vencendo, porque eles são tão cheios de ódio que eles não querem sequer saber se essas pessoas são culpadas, eles querem todo mundo preso, 17 anos condenado e que apodreçam na cadeia. Estou repetindo as palavras chulas que eles usam nas redes sociais. Essa militância lulista raivosa que encampou o projeto de vingança. Né? Mas é sim, importante que as pessoas de bem entrem, passem por esse processo, se cadastrem lá no site do Senado e assinem como o sim, né, cadastro querem é a fácil, anistia. mas essa parte do cadastro ela é até assim fácil para aqueles que tiveram interesse em ajudar. Ele é fácil porque você pode entrar tanto com quem já tem a senha do eGov, pode usar o eGov, pode usar uma conta Google, pode usar o que já tem, muitas vezes a gente já tem salvo no celular, né? Uhum. Então, e vota na proposição. Eu penso que é importante esse passo porque vai mostrar para o Congresso no geral, Senado, Câmara, que a população quer a anistia, né? Que nós estamos buscando a anistia, que essas pessoas não podem sofrer isso que elas estão sofrendo nesse momento. Para facilitar a busca, eu já deixo a sugestão de dar um Google por PL da anistia consulta pública. Acho que já vai cair direto na página do Senado, no consulta Creio que sim, pública, né? creio que sim, Tá. creio que sim. E aí tem o E PL nós, do delegado, do deputado delegado Ramagem, né? que é o PL 5793 de 2023, ele é mais abrangente, ele anistia todos os que foram presos em decorrência dos atos e outras pessoas também, as mesmas que não estão presas em decorrência dos atos ou estão de tornozeleira, mas também os exilados que nós temos hoje, vários exilados políticos, né, que tiveram Centenas, que são fugir do muitos. país. Ele também engloba essas pessoas. Então, ele é bem mais abrangente, ele nos atende melhor, vamos assim dizer, né?
para aquilo que nós precisamos de. Eu não digo justiça, porque como nós conversamos no início, justiça era se todos esses processos fossem anulados e se fosse o caso de se ter um processo, começasse legalmente no juízo de primeira instância, com todos o seu duplo grau de jurisdição respeitado, o juiz natural da causa respeitado, né? E essa Individualização das condutas. individualização das condutas, principalmente. Uhum. E como é que está Neste a caso, tramitação desse outro PL aí, o da Câmara? nós também temos que pressionar, porque ele está parado também desde dezembro, ele está parado na CCJ. Aí eu estava pesquisando antes de vir falar com você, eu dei uma pesquisa no site da Câmara, não houve nem designação de relator para ele ainda, né? Houve um requerimento de urgência na tramitação dele em dezembro, mas que também até o momento não foi apreciado. Então, ele está com a tramitação dele normal. O que que isso significa? Que ele tem que passar por todas as comissões, ter parecer de todas as comissões para depois ir para votação em plenário. Depois que ele vai para plenário sendo aprovado, ele vai para o Senado, para passar por tudo isso no Senado. E todo este trâmite demorado, nós já temos pessoas no 4922, que é o mais grave, com trânsito em julgado das suas ações, podendo ser recolhidas à prisão a qualquer momento. O que acontece é que nós já estamos tendo pessoas com essas condenações a 14, 15, 17 anos de prisão, com trânsito em julgado delas, e estão aguardando a expedição do mandado de prisão. Elas vão ser recolhidas. Então, nós vamos ter já, não, infelizmente, não vai demorar, pessoas presas por essa situação, que vão ser recolhidas novamente ao presídio. Então, é importante, importantíssimo, que esse projeto de lei, caminhe. Já estamos atrasados. No meu entender, essa tramitação já está atrasada, porque já era para ele estar tramitando, já era para ter passado Câmara e Senado. Ter Especialmente se é dado regime de urgência, né? Se foi aprovado o regime de urgência. Não, tem um requerimento do PL do deputado Ramagem, um requerimento de dezembro. Pelo que eu verifiquei, eu posso estar enganada, mas pelo que eu verifiquei do andamento da proposição, ele não foi nem apreciado. Foi enviado direto para a CCJ. Está lá na CCJ e não vi a designação de relator para esse projeto na CCJ. Posso estar enganada, tá? Eu olhei o extrato que vem no site da Câmara. Não vi uma designação de relator desde dezembro. Então, nós estamos atrasados, porque justiça seria se essas pessoas estivessem tendo seus processos respeitados, mas não estão. Então, esse processo, essa lei de anistia, a gente não encara como uma justiça, mas eu encaro particularmente como uma Urgência, né? Uma necessidade. urgência no livramento dessas pessoas. E aí eu me preocupo com os CPFs que estão sobre a minha responsabilidade. E onde eu falo mais com você do meu ponto de preocupação, Cristina, nós estamos, semana passada, vocês até noticiaram, eu vi no Sem Rodeios, Uhum. uma decisão do ministro Alexandre, acatando o pedido da PGR para que as ações penais que estavam suspensas por conta das possíveis celebrações de acordo de não persecução penal, elas estavam suspensas para se fazer ou não esse acordo. Isso é bom a Que gente ela relembrar também. Esse acordo, o Ministério Público, a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, está propondo justamente para esses presos do QG, né, que são acusados de crimes menores, entre aspas, para que eles confessem crimes que eles não cometeram e assim tenham o perdão mediante várias restrições também. Inclusive, são obrigados a fazer curso de democracia, sabe-se lá com qual professor escolhido pelo tribunal, né, que a gente sabe que não é o dono da verdade, embora esteja querendo estabelecer aí o que é verdade, o que é mentira. Então, é obviamente que os presos estão nessa tortura psicológica, né, porque ou voltam para a cadeia ou assinam essa confissão de algo que não cometeram, né? Obviamente que se a anistia viesse, também tiraria essas pessoas dessa angústia. Sim, com certeza. Mas o meu ponto de inflexão aqui, que eu gostaria de colocar e boto para debate, né, é que, dada essa decisão do ministro de que
as ações penais caminhem para esperar os laudos e ver os laudos dos celulares de todas essas pessoas que foram presas no QG para verificar se tem alguma materialidade de crime ali, muitas pessoas que esses laudos já foram juntados, os laudos, ao meu ver, com todo respeito a quem fez, mas são peças de ficção, porque eles verificam se tem fotos ou vídeos das pessoas dentro do QG, no QG, a atividade que elas faziam ali no QG, vídeos mostrando, muitos mostrando para a família, para os amigos, como é que estavam ali a situação. E aí eles também procuram fotos e vídeos das ações na Praça dos Três Poderes, né? E procuram fazer links com os grupos que as pessoas participavam, grupos de WhatsApp. Então procura fazer um trabalho traçando um perfil psicológico daquela pessoa. Ela já veio para Brasília imbuída de um intuito de É violência. que eles querem, eles precisam endossar a narrativa que eles criaram para que eles E o não que venham a ser acontece? julgados por abuso de autoridade, que é o que de fato aconteceu. Meu pânico como advogada, de vários que estão no 4921. Vindo esse laudo, tiver uma foto da pessoa na esplanada e tiver uma conversa dela num grupo de WhatsApp, vamos para Brasília tomar o poder, ela vai migrar para o 4922 e ela vai ter uma pena de 14, 15, 17 anos, Uhum. baseado nisso. É a minha preocupação como profissional e a preocupação, e aqui eu faço até um desabafo, mas a minha preocupação como profissional com esses CPFs que estão na minha responsabilidade. E tem um Elas outro vão ponto de migrar preocupação que para o alguns advogados. 4922. Isso, e tem um outro ponto de preocupação que alguns advogados têm me trazido, e que eu acho que a gente até já conversou sobre isso antes de gravar essa entrevista, que é aquelas pessoas lá do campo de concentração, vamos chamar assim, pessoas que estavam no QG pacificamente e respeitaram a ordem de sair do QG, entrar nos ônibus e acabaram na emboscada, né? Que foi armada pela Polícia Militar do Distrito Federal, pelo governo Lula e pelo Exército, acabaram lá naquele ginásio da Polícia Federal, passaram aqueles 3 dias de angústia, de tortura, sem comida, com uma situação de higiene precária e sem audiência de custódia, acabaram sendo presas, ou pior, as que foram liberadas a título de ajuda humanitária, alguma coisa assim, que estão sendo chamadas agora. Então, também estão passando pela tortura psicológica de você e eu, a pessoa presa agora, né? Aí, nesse contexto que você colocou, fechando o meu raciocínio, o próprio delegado, não me lembro o nome dele agora, mas o responsável pela PF, que pediu que essa operação entrasse para o Guinness Book com o maior número de prisões feitas, não é? Com quase 2.000 prisões naquele momento lá. Um universo de 250, 260 hoje estão no 4922, aproximadamente 1.400 estão no 4921, mas nós temos um universo de umas 800 pessoas quase que estão nessa condição. Essas foram as liberadas na Polícia Federal, mas agora estão recebendo essas intimações para prestarem esclarecimentos, termos de declarações na Polícia Federal. E elas já chegam lá e são informadas que elas estão investigadas pelos atos do 8 de janeiro. E eles também recebem um roteiro que sai aqui de Brasília, com algumas perguntas-chave que têm que ser feitas, mas qual a minha preocupação, a leitura que eu faço como profissional? Dentre as perguntas que eles têm que responder tem interesse em firmar o acordo de não persecução penal se for oferecido pelo Ministério Público? Na minha leitura, como profissional, eu já vejo isso como você vai ser indiciado, no mínimo, no 4921. É a Então, você tortura já psicológica, é a intimidação, né? A pressão para que assinem, para que depois a autoridade não tenha que responder pelo abuso cometido. É o que me parece. não, não só nesse aspecto, mas assim, já é um aviso de que você, minimamente, porque esteve em Brasília, você vai entrar, no mínimo, no 4921. E aí, no 4921, você que tem interesse em fazer esse acordo aqui, que é o que está sendo proposto para esses manifestantes, então nós vamos ter uma massa aí de quase 2.000 pessoas condenadas por esses atos, pelo que eu verifico e pelo que eu estou acompanhando, É. né?
do andar e da Eu de leitura. fato, doutor, não sei qual é a sua opinião, mas eu de fato espero que entre para o Guinness como a maior atrocidade já cometida por uma suposta democracia contra pessoas inocentes. Eu espero que entre para o Guinness, para ficar marcado para a história da humanidade o tamanho da ilegalidade cometida no Brasil contra milhares de pessoas, porque é realmente tudo absurdo demais, né? Mas então o foco agora é pressão no Congresso Nacional, especialmente no deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, para que ele faça tramitar o projeto de lei do deputado Ramagem, PL da anistia aos exilados e aos presos políticos do 8 de janeiro. O PL da anistia, essa lei de anistia, ao meu ver, hoje, a forma mais eficiente. Volto a frisar, não é justa, não é uma forma de fazer justiça para essas pessoas, mas é uma forma eficiente de devolver-lhes minimamente a vida. Na minha Porque vamos leitura, lembrar que 4 já perderam a vida. Essa semana mesmo teve um preso, foi um caso separado, ele estava doente, ele sofreu um acidente, e a situação de saúde foi piorando, mas ele morreu tornozelado e sem ter tido a chance de explicar para a sociedade, de ver a verdade restabelecida, explicar para a sociedade que não, apesar de toda a difamação feita pela mídia militante e pelos militantes espalhados nas redes sociais, ele não era um criminoso, era apenas um manifestante pacífico, levando sua crítica a um estado de coisas com o qual não concordava. E teve o caso do Clezão, que foi dentro da Papuda, que ainda vai ter que, né, o Estado brasileiro ainda vai ter que indenizar essa família, embora nenhuma vida tenha preço, né? E tem os dois que morreram tentando trabalhar, tentando fazer bicos, inclusive um da cidade do esposo da sua tia, né, de Barra do Garças, lá no Mato Grosso, que, ao que me consta, caiu do telhado, fazendo uma limpeza de telhado, qualquer coisa assim, e teve traumatismo craniano. E o outro que caiu da árvore, né, podando uma árvore. o Antônio Marques, que é o primeiro, na verdade, o primeiro falecido desse é o Antônio Marques, que era lá do Mato Grosso e era meu assistido. Então, você pode imaginar, desde o dia 9 de janeiro até hoje, um ano e 2 meses, essa saga que nós estamos passando, né? Com esse óbito no meio, no meu caso, que teve esse assistido falecido, e que não é fácil. É realmente, profissionalmente falando, é a situação mais desafiadora que eu já passei. Eu me formei em 2006, tirei minha ordem em 2006, mas durante a graduação eu já estava atuando em escritório, estagiando e trabalhando como assessoria desde o meu segundo semestre, então eu tenho mais de 20 anos de inscrição na ordem, por assim dizer, que eu já tinha inscrição estagiária e depois a minha inscrição profissional. Uhum. Eu nunca vi uma situação dessa, é realmente a situação mais desafiadora que nós, todo esse conjunto de advogados estamos passando, porque tudo que nós aprendemos é desconstruído. Tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade de Direito, tudo aquilo que nós aprendemos de rito, de processo, de respeito aos processos, respeito aos ritos, respeito às fases processuais e respeito ao procedimento, tudo foi desconstruído de uma hora para outra. E nós não sabemos, na verdade. A gente vive, a sensação que a gente tem é que a gente vive andando no escuro, sem saber o próximo passo que a gente vai dar, né? Mas desistir não é uma opção. Então a gente tem que manter, estuda aqui, estuda ali e vai buscando sempre o melhor caminho. Mas honestamente falando, no meu entender, a forma que nós temos mais célere hoje de dar como eu disse, não é justiça, mas de devolver a vida para essas pessoas é por esse PL da anistia. Eu Não, comentei esses dias, e até viralizou o vídeo, eu fiz um comentário lá no programa Sem Rodeios, de que os ministros do STF, e mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desses processos, estão roubando tempo de vida dessas pessoas, e não são só dos manifestantes que eles chamam de terroristas golpistas e atribuem crimes como se de fato fossem criminosos. É de toda a família deles.
porque tem Ele, filhos, tem esposas, tem pais, tem tios, tem primos, tem avós, está todo mundo torturado psicologicamente, sendo difamado por essa militância raivosa, cheia de ódio, que não tem um mínimo, um pingo de empatia, não consegue olhar para manifestantes pacíficos, eu insisto, quando aplaudia lá manifestante que tocava fogo em estátua e depredava tudo no caminho. Esse sim era legítimo. Agora, esses que eram pacíficos e foram presos tão somente porque estavam dentro de um prédio que outras pessoas, sabe-se lá quem são e que ideologia defendem, tinham depredado, aí estão querendo atribuir crimes a essas pessoas. Então, são famílias inteiras destroçadas, vidas, né, que estão sendo destroçadas, negócios que faliram, empresas, carreiras, e esse delegado aí cometendo esse disparate de querer se vangloriar de ter prendido o maior número de pessoas na história da humanidade quando prendeu inocentes. Então é tudo muito absurdo para a gente aceitar calado, né? Dou os parabéns aí, Mônica, pela tua insistência, assim como a de todos os outros advogados. Desejo saúde acima de tudo, serenidade, muita tranquilidade para conseguir seguir nessa luta, né? E é aquela história, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Tem que insistir mesmo, porque isso vai passar. E eu tenho dito também que eu quero viver para ver todas essas pessoas indenizadas, ainda que isso vá sair caríssimo para o Estado brasileiro, que somos nós, os pagadores de impostos. Mas se nós pagamos para os guerrilheiros da década de 60, para Dilma Rousseff, que era assaltante de banco, foi anistiada e ganha pensão. Miriam Leitão, assaltante de banco, foi anistiada, ganha pensão. Fernando Gabeira, sequestrador de embaixador americano, foi anistiado, ganha pensão. Então, não é possível que a gente não ache que precisa indenizar e anistiar todos esses presos políticos aí do 8 de janeiro que não cometeram esses crimes pelos quais estão sendo julgados, né? Quer deixar um recado final aqui para quem está nos assistindo em relação à PL da anistia, como pressionar o seu deputado, como pressionar o seu senador? por favor, nós, enquanto sociedade, precisamos, neste momento, ter a consciência, né, pessoal de cobrar o seu senador, cobrar o seu deputado federal para que cuide desses projetos de anistia, de que façam andar e os aprovem. Nós precisamos disso. Essa anistia, ela é a forma hoje de devolver minimamente a vida a essas pessoas que tiveram a vida totalmente tolhida, destroçada, né, como nós estamos acompanhando aí. Já vamos ter pessoas com trânsito em julgado e recolhidas à prisão, não vai demorar, porque com o trânsito em julgado o mandado é expedido, a pessoa tem que ser recolhida, né? Então, é urgente que a sociedade se manifeste, é urgente que a sociedade cobre para que a gente possa minimamente devolver vida a essas pessoas, né? Mas, como eu disse, a minha preocupação hoje é o CPF de cada um deles que está sob a minha responsabilidade, né? Eu me preocupo porque eu sei, enquanto a assessora deles, advogada deles, a história de cada um, tudo que eles estão passando, não são só um número de ação penal lá no STF. Para mim, eles têm nome, sobrenome, CPF, endereço, e a minha preocupação é E com uma história esses, de vida, né? ali uma história, cada um. Então, a minha preocupação é com esses. E que nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Tudo. Todas as peças, todo o estudo, protocolando todas as peças, questionando todos os atos. Em todas as peças, a gente volta a repisar todas as ilegalidades, porque isso vai ficar documentado, isso vai ficar para a história, né? Mas os CPFs que estão sobre a minha responsabilidade não podem esperar 10, 15, 20 anos para ver essa história sendo recontada ou contada da forma correta, né? Então é urgente realmente que essa anistia passe, a responsabilidade nossa cobrar cada deputado, cada senador, insistentemente, para que eles deem um andamento nisso, que, ao meu ver, nós já estamos atrasados, né? Com E certeza. desistir não é uma opção. Não é mesmo. Doutora Mônica, muito obrigada por dedicar esse tempinho. Eu sei que você estava em trânsito aí entre uma diligência, uma audiência e outra. Enfim, agradeço demais por esse empenho para falar conosco e trazer esses esclarecimentos, deixando de novo os votos aqui de boa sorte aí nessa missão
que te foi colocada de defender pessoas inocentes que estão sendo acusadas e difamadas, né? Difamadas pelo Estado brasileiro, pelas autoridades brasileiras e pela imprensa, que de alguma forma apoia esse abuso de autoridade e não tem empatia alguma com quem apenas estava se manifestando contra um governo, né, que não deu transparência ao sistema eleitoral. Essa que foi a razão toda dos protestos do dia 8 e dos acampamentos. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Cristina. Muito obrigada a oportunidade e sempre às ordens, precisando, estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço também a você que assistiu até aqui. Se gostou desse vídeo, apesar das histórias pesadas que a gente traz nessas entrevistas, curta, comente, compartilhe. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a entregar o vídeo para mais gente assistir. Então ajude a disseminar a verdade sobre o 8 de janeiro, caso ainda não esteja inscrito no canal da Gazeta do Povo. Por favor, inscreva-se, deixa aí o seu clique também no sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E antes de ir, que tal conhecer a fundo as histórias de 4 dos presos políticos, dos brasileiros presos no 8 de janeiro de 2023? Link na tela e na descrição do vídeo, gazetadopovo.com.br/8 de janeiro, 8 em numeral, e você vai ativar a sua assinatura, o seu acesso à Gazeta do Povo, e vai ganhar de presente o meu livro digital, que é o 8 de janeiro, Histórias que Precisam Ser Contadas. A assinatura está custando apenas R$ 1 por mês nos primeiros 3 meses. Então vai lá, não perca essa oportunidade, eu espero o seu apoio.